Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tá? Então, nossa videoaula de hoje será com o componente Estudos Amazônicos para as turmas de 8º ano. Os alunos que estão cursando o 8º ano nesse ano de 2021, das escolas Professor Antônio Tavares, Dom Alonso, Dagmar Gonçalves e Santana de Tucumanduba, essa videoaula irá servir para auxiliar nas suas atividades remotas. Eu sou o professor Disseu Queiroz, irei ministrar a aula de estudos amazônicos. Nosso núcleo de estudo será a luxuriante paisagem vegetal com seus recursos exploráveis. Como eu falei, esses recursos exploráveis são o seguinte: a Amazônia brasileira, ela tem sido palco de grandes projetos que objetivam o seu desenvolvimento, sempre encarando com um grande problema, né, devido às grandes dimensões territoriais. Só para vocês terem ideia, o Brasil, a região amazônica, ela possui 45% do território nacional, né, o resto é distribuído entre as regiões, as 5 regiões, tá? Então, devido a ela ter uma grande biodiversidade, são para mais de 4 milhões de espécies, né, de vegetais, de animais, vegetais e minerais. Isso aí também traz diferentes concepções de identidade culturais, ou seja, as pessoas daqui, os nativos da região amazônica, os indígenas, os seringueiros, os castanheiros, eles estão tendo a sua cultura modificada através das pessoas que aqui estão vindo oriundos de outras regiões e até de outros países. E aqui eles estão impondo a sua cultura, estão deixando a cultura dos povos de lado, estão querendo impor as suas culturas. Mas sabemos que isso aí é muito, muito preocupante, tá? Vamos ver aqui a introdução. O processo de ocupação da Amazônia tem apresentado como característica marcante o fato de serem orientados de fora para dentro, tendo como objetivo a resolução de problemas alheios à realidade regional. Uma outra coisa que a gente fica meio preocupado com essa ocupação da Amazônia é que a Amazônia, devido a ela ser uma região bastante extensa, né, a região amazônica, ela é pouco povoada, devido ao mau planejamento, muitas das vezes. A população brasileira, ela está distribuída irregular nas 5 regiões, né? A Amazônia, ela é uma região bastante grande, mas, em compensação, ela tem uma densidade demográfica muito baixa. Uma outra coisa também que preocupa são as empresas privadas, né? Ela está sempre querendo investir na Amazônia, mas muitas das vezes nós sabemos que isso não sai do papel. Ela não tem aquela preocupação com os povos nativos que aqui moram, que aqui residem na floresta amazônica. Muitas vezes eles querem só com o intuito mesmo de exploração. A Amazônia, ela é uma região estratégica. Por que ela é uma região estratégica? Porque devido a recursos que são exploráveis aqui. É uma região rica, né, na biodiversidade, como eu falei, biodiversidade, recursos minerais, vegetais, e isso aí tem 3 vertentes que possui aqui na Amazônia, que são importantes, que ela é uma região estratégica, como eu falei, né, devido às suas riquezas, e o governo federal criou vários órgãos para cuidar do desenvolvimento da floresta amazônica. Uma delas foi o SPVA, que significa Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que foi criado em 1953 pelo governo de Getúlio Vargas. A segunda é a baixa densidade. Ela é uma região grande, mas ela é pouco povoada. A terceira, ela é uma área de fronteira, ela faz fronteira com outros países, né? A Amazônia não só se resume ao Brasil. Temos aqui o mapa dos estados e países da Amazônia. A Amazônia também é conhecida como região norte, né, que possui 7 estados. Vamos ver quais são esses 7 estados. Temos aqui o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. São 7 estados que compõem a região norte do Brasil. Já temos também a região
brasileira, ou também que é conhecida também como Amazônia Legal, que compõe 9 estados, que são o Acre, o Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão. Esse aqui do Maranhão só é o nordeste do Maranhão que compõe a região Amazônia, da Amazônia, Amazônia Legal. Também temos aqui os países que compõem a Amazônia, que é chamada de Amazônia Internacional, que são Guiana, Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia. Do outro lado temos Suriname e Guianas Francesas, tá? Esses são os países que compõem a Amazônia Internacional. E também temos os estados, como eu acabei de falar anteriormente, que são os 7 estados que compõem a região norte e os 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Perspectivas econômicas. Com o fim do período áureo da borracha, a Amazônia mergulhou em nova e grave crise econômica. O Estado brasileiro teve de fazer uma forte intervenção, não só para conter a crise, como para induzir e fomentar o desenvolvimento da região. Então, sabemos que com o fim da produção da borracha, a Amazônia ela estava muito dependente da borracha, né? Mas só que alguns cientistas, pesquisadores, levaram uma muda da seringueira para a Malásia, e lá ela se adaptou ao clima, né, à temperatura, e a Malásia se tornou uma grande produtora de borracha mundial. E a Amazônia sofreu uma grande crise, né, devido porque aqui na Amazônia já não estava mais vendendo com frequência borracha por outros países, porque a Malásia ela era um país já que ficava lá na Ásia, próximo dos outros continentes, e isso se tornava mais viável para a venda, né? E aqui na Amazônia, sabemos que a Amazônia está muito distante desses outros continentes, e isso acarretou uma série de crises econômicas, e isso aí teve que ter a intervenção do governo. Já na década de 60, o governo criou outros órgãos que trariam mais desenvolvimento para a Amazônia. Uma delas foi a SUDAM, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Sabemos que a Amazônia ela possui um grande polo de indústrias, né, que é a Zona Franca de Manaus, essa Zona Franca ela é lá na cidade de Manaus, no Amazonas, tá? É um complexo de indústrias que receberam incentivos fiscais e empréstimos de forma vantajosa através da SUDAM. As empresas que quisessem se instalar no Brasil, especialmente na Amazônia, elas deveriam procurar o Banco da Amazônia para fazer os seus empréstimos de forma vantajosa, tá? E também o outro órgão que foi criado em 1960 foi o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, que serve para fazer o monitoramento da região amazônica através do sensoriamento remoto, que são através de satélites, né, que vai ver onde está tendo queimada, desmatamento. Um dos estados que faz mais desmatamento na Amazônia é o estado do Pará, tá? O estado do Pará é o campeão, é recordista em desmatamento. Devido a essa pandemia que nós estamos enfrentando, ano passado o ministro do Meio Ambiente ele foi infeliz numa declaração. Ele dizia que era para abrir a porteira para a boiada passar. O que ele quis dizer com isso? Que a imprensa estava preocupada com noticiar a pandemia e não estava ligando, não estava dando importância para o meio ambiente. Mas realmente ele foi infeliz nessa colocação dele. Outro plano também que o governo federal criou foi a elaboração dos planos de combate ao desmatamento dos estados amazônicos. Como eu falei, o estado que mais faz desmatamento é o estado do Pará, né? O governo federal criou 3 eixos principais de ações, que seria o primeiro, ordenamento territorial, controle ambiental, terceira, formação nas atividades produtivas sustentáveis, né? Mas se você for ver essa ordem territorial, muitas pessoas são expulsas de suas terras, né, por empresários, fazendeiros,
porque possui uma grande riqueza nas suas terras. Muitas dessas pessoas são assassinadas a mando desses fazendeiros, desses empresários. E uma outra coisa também que foi criada foi o controle ambiental, que os estados da região amazônica deveriam ter um controle ambiental, mas isso a gente não se vê, isso aí não saiu do papel. E uma outra a última seria atividades produtivas sustentáveis. Para você fazer o desmatamento, você tem que fazer um planejamento, tem que fazer o reflorestamento e uma série de fatores, né? E isso aí não sai do papel. Desenvolvimento na Amazônia. A partir de 1960, os governos implantaram diversos projetos na região, por exemplo, a instalação de empresas agropecuárias e de mineração, incentivando a ocupação e a integração da Amazônia à economia nacional. Como eu falei, a Amazônia ela teve um grande salto de desenvolvimento a partir da década de 60, né, que foram criados vários incentivos fiscais para as empresas se instalarem aqui e trazer para gerar emprego e renda para a população que aqui reside. As empresas que tiveram mais incentivos foram agropecuária, mineração, só que tem outro também que não está aqui, que é o setor energético, né? As hidrelétricas. Muitas hidrelétricas foram construídas aqui na Amazônia. O Pará é um estado que mais possui hidrelétricas. Essas hidrelétricas fornecem energia elétrica para o país todo, né? O Brasil, e para alguns países aqui que são nossos vizinhos, que compram essa energia do Brasil. Obras e projetos de desenvolvimento para a Amazônia. Além de abertura de estrada e do asfaltamento já existentes, outras obras de infraestrutura foram realizadas com o intuito de incentivar e viabilizar a instalação de empresas. Então, se a Amazônia possuísse novas estradas asfaltadas, sinalizadas, isso aí ia ser um atrativo a mais para as empresas virem se instalar aqui na região amazônica. Isso aconteceu muito. Não foram só a abertura de estradas, e também foram abertas também estradas de ferro, né? Que é as ferrovias. As ferrovias também ajudam muito na escoação da produção, que é tudo produzido aqui na Amazônia. Uma delas que é muito utilizada nas ferrovias na parte de minérios. Os minérios que são transportados através das ferrovias. É um transporte mais barato, mas é pouco utilizado aqui na região amazônica. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade baseia-se no crescimento econômico e social das gerações atuais, sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras. Esse desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade só depende de cada um de nós. Se nós fazermos o desmatamento da floresta, nós temos que fazer de maneira consciente. Como assim? Deveremos cortar uma árvore e logo em seguida fazer o reflorestamento, plantar outras para que as futuras gerações... Quem são essas futuras gerações? São nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos e assim por diante. Que eles não vão sofrer as consequências às vezes, das nossas atitudes, que são muitas das vezes feitas sem pensar, sem um planejamento, né? E se ocorrer o desmatamento crescente na Amazônia, nós vamos sofrer várias consequências daqui para frente. Uma delas vai ser a falta de chuva, né? A escassez de chuva. Muitas cidades, muitos municípios, muitas comunidades vão sofrer essa seca, vai faltar água, e quem vai sofrer as consequências muitas das vezes já não vai ser mais a gente, que nós já não vamos estar geralmente mais aqui, né? Mas vai ser as futuras gerações, que são nossos filhos, os nossos netos e assim por diante, tá? Então, pessoal, nossa aula está chegando ao final. Eu gostaria de falar para vocês, se vocês têm alguma dúvida nas atividades, nós estaremos toda segunda-feira na Escola Dom Alonso, das 9 às 11, para tirar suas dúvidas, tá? E na terça-feira eu estarei na Escola Professor Antônia Tavares para tirar suas dúvidas, no mesmo horário, de 9 às 11, tá? Eu tenho aqui uma mensagem para partilhar com vocês. Vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e refletir.
que depois dessa pandemia sejamos todos seres mais evoluídos, tá? Então essa é a minha mensagem que eu tenho para repassar para vocês. Eu gostaria de deixar um grande abraço para todos e também dizer que logo logo tudo isso vai passar, né? Nós vamos estar todos reunidos novamente nas nossas aulas presenciais. E também não esqueçam de entregar suas atividades no tempo hábil, tá? Na escola, quando a coordenadora chamar pelo grupo, procure entregar suas atividades, porque essa segunda atividade está valendo 5 pontos. Consequentemente, a primeira também está valendo 5 pontos, que vai dar os 10 pontos. Nós temos que fazer a correção e lançar a nota de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. É só chamar pelo nosso WhatsApp, tá? E também, como eu falei, eu vou estar 2 dias na escola. Segunda-feira, no Dom Alonso, das 9 às 11, e na terça-feira, de 9 às 11, na escola Professora Antônia Tavares, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e Deus nos proteja.